Me apresentando assim rapidamente, eu sou geógrafa de formação, sou mestre em Geografia Humana e doutora em Educação. Sou professora temporária da Faculdade de Educação da USP e trabalho justamente ministrando essas disciplinas, né, de metodologia de ensino, de geografia e projeto integrado para o ensino de ciências humanas. Também fui professora no ensino básico aí desde 2003 a 2017 e queria começar a nossa conversa aqui trazendo um pouco, na verdade, compartilhando com vocês o que foi esse trabalho e o quanto ele foi desafiador, mas não no sentido de desafio de uma coisa difícil, né, por ser um material inovador, uma proposta aí que conversasse com o novo ensino médio, mas no sentido de provocações, que nos colocou num lugar de repensar, de fato, o ensino, os nossos conteúdos, né, que estávamos acostumados a cada um pensar muito mais na sua disciplina, no seu componente curricular, e aquilo que o Roberto falou inicialmente, muitas vezes o professor de geografia está tratando um tema que é o mesmo que o professor de história, às vezes até de ciências, e a gente acaba não conversando. E isso é um problema sério, inclusive para a aprendizagem, né, dos conceitos e conteúdos, porque ele fica posto de uma maneira descontextualizada, muitas vezes, não é verdade? Então, o desafio foi esse movimento que nos provocou, né, a produzir uma obra que, ao mesmo tempo, fosse robusta, por conta de tudo isso que já foi dito aqui pelo Roberto, né, essa importância que nós sabemos que as ciências humanas têm e que, ao mesmo tempo, sobra-nos pouco tempo. Então, foi um desafio, sim, apresentar um material robusto e, ao mesmo tempo, fluido. E é nesse sentido que eu acho que as nossas conversas, as nossas trocas, né, olhar e refletir sobre o que é a escola, o que o ensino médio pode ser, como que as ciências humanas ela pode se desenvolver e contribuir, de fato, para desenvolver, né, para formar um cidadão crítico e com essa formação integral que a gente acredita que os nossos estudantes devam ter. Então, a gente, nesse debate, né, para definir os grandes temas e toda a estratégia e estrutura que nós apresentaríamos por meio da obra, eu gosto de pensar que a gente obedeceu um pouco aqueles passos que o professor obedece para fazer um bom planejamento, né? São aquelas 3 primeiras perguntas. Então, o que é que eu vou ensinar? Isso carrega essa pergunta, ela é simples, mas ela tem uma importância fundamental que tem a ver com o propósito de ensino. Então, o que é que eu vou ensinar? Eu tenho que ensinar em vistas de atingir um objetivo maior, que a gente entende que as ciências humanas precisam desenvolver autonomia, criticidade, não é assim? Então, a reflexão sobre a seleção, o que nós iríamos selecionar para trazer para o material, ela foi bastante intensa, né? E então essas trocas, elas foram fundamentais para de fato conseguir construir um material como esse. Evidentemente que quem vai materializar isso tudo na sala de aula são vocês, professores, mas a gente tentou trazer esses conteúdos, esses conceitos das diferentes disciplinas e essas entradas, né, que a gente fala. Então, vamos discutir um tema. Bom, a geografia, como que ela contribui para que o estudante entenda a complexidade do trabalho hoje, da uberização do trabalho. Como que a história contribui com seus conteúdos para entender todo esse processo que nos levou a isso, né? Como que a filosofia traz essa discussão, como que a sociologia, como que isso impacta na sociedade. Então, esse diálogo ele foi permanente.
Eu não quero me repetir aqui, mas eu acho que isso foi fundamental e foi um grande aprendizado para todos, né? O segundo ponto, a segunda pergunta que nós nos fizemos para construir esse material foi aquela pergunta, o para quem eu vou ensinar? E esse o para quem eu vou ensinar, ele teve que ser desmembrado, porque a gente teve que pensar em quais são os nossos interlocutores, né? Quem são os interlocutores com a nossa obra? E a gente entende que o primeiro interlocutor é o estudante. Para que ele converse, para que ele se mobilize para os conteúdos que nós apresentamos, ele precisa ser sensibilizado. Então, daí a ideia das sessões, né, de trazer temas que são contemporâneos e que dizem respeito ao universo desse estudante também, né, ao cotidiano desse estudante. Então, a cadência das atividades, das sessões, elas também foram muito bem pensadas, para ter uma lógica, para justamente romper com isso que o Paulinho falou, né? Então, é só o texto, e aí lá no final eu respondo perguntas? Não, eu tenho texto, mas eu tenho um momento de refletir sobre como que aquele fenômeno aparece no meu bairro. Ou como que isso impacta a cultura, né? Como que é essa conversa, né, do conhecimento com o estudante.